apenas algumas faixas de tecidos e alguns quadrados, vou te ensinar um tapete de retalhos maravilhoso. Olha aqui, já comecei a costurar aqui. Então, o que que eu tenho? Aqui eu cortei 3 faixas de tecidos, né? 2 do azul e uma do pink. Cada uma delas mede 4,5 centímetros de largura. E eu tô costurando uma na outra nessa ordem, né? Os 2 azuis vão ficar de fora e o pink no meio, só isso. Atenção, eu estou usando o pezinho de máquina de 0,75, tá? Se você não tem o pezinho de máquina de 0,75, você pode marcar aqui na sua máquina. Algumas máquinas já têm a marcação aqui, mas se a sua não tiver, é só você riscar aqui embaixo e marcar. É muito importante que a margem de costura seja de 0,75. Então, bora costurar. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então aproveita, já se inscreva, porque aqui tem vídeos novos todas as terças e sextas. Então, costurei as faixinhas e bati a ferro para essas costuras aqui ficarem bem assentadas, né? Agora é fazer o quê? Já coloquei aqui na minha base de corte, tô aqui com a minha régua de patchwork e o cortador circular. Se você não tiver esse material, você pode riscar e cortar com a tesoura sem problema, tá? Mas como eu já tenho, então eu vou cortar. Principalmente, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro tirar refilar, né? Essa pontinha aqui, deixar ela bem certinho. Então, alinho qualquer linha da régua aqui em cima da costura, para esse meu primeiro corte sair bem certinho, tá? Bem retinho. Não ficar torto, ó, pronto. Pronto, refilei. Agora, viro para o meu lado esquerdo, ok? E vou tirar quadrados com 10,5 aqui, vou cortar com 10,5. Então, olha lá. De novo, marco qualquer uma das linhas aqui, na linha de costura, e marco aqui o 10,5, tá? Isso aqui eu tô dando a dica para quem não sabe cortar direito ou posiciona, não sabe como que vai posicionar a régua. De novo, se você não tiver esse material, você meça, né, os 10,5, risca e corta com a tesoura. Então, bora lá. Eu vou cortar, ó, 17 quadradinhos com 10,5, tá bom? Então, bora lá cortar. Então, prontinho, olha, cortei aqui os 17 quadradinhos com 10,5, né, de comprimento aqui, né, tirei com 10,5, então tá aqui, 17 quadradinhos. Agora aqui, ó, do pink, eu cortei 12 quadradinhos de 10,5 por 10,5. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 carreirinhas iguaizinhas assim, ó. Começando pelo pink, então serão, cada carreirinha, ó, serão 4 do pink. E aqui, nesse espaço, a gente vai colocar um quadradinho desse. Atenção, a posição tem que ser assim, ó. A faixinha tem que ficar na horizontal, tá? Então, eu vou formar 3 carreirinhas desse jeito. Começando pelo pink, vem um desse, com a faixinha assim, sempre na horizontal. Então, bora costurar? Então, aqui, ó, já costurei as 3 faixinhas todas iguais. Olha, sempre começando pelo pink, um desse,
um pink, um desse, um pink, um desse, ó. E sempre com a parte aqui, né, das faixinhas aqui na horizontal, todas iguaizinhas. Agora, vamos reservar essa parte. Com os quadradinhos desses aqui de duas cores que sobraram, nós vamos costurar com esse outro tecido aqui estampado. Então, aqui desse estampado, eu cortei 6 quadrados de 10,5 por 10,5. E o que é fazer? Fazer 2 carreirinhas também iguais. Só que essas carreirinhas, elas começam por esse aqui de duas cores, nessa posição aqui na horizontal. Desculpa, na vertical, tá? Então, um aqui, um desse e um desse, né? Um desse, 7 quadradinhos, sempre começando por esse aqui. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora é só costurar e formar 2 carreirinhas iguaizinhas. Lembrando, a posição desse aqui, nas duas, é na vertical. Bora costurar? Olha, costurei as 2 carreirinhas iguaizinhas, olha, sempre começando por esse quadradinho de 2 cores e as faixinhas aqui, ó, na vertical. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai intercalar as carreiras, tá? Então, vamos abrir aqui um pouquinho, vamos pegar aquelas outras que a gente costurou no início, vamos colocar uma aqui no meio, certo? Ó, uma aqui e uma em cima e a outra embaixo. Olha só, uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Agora é só costurar entre as carreiras. Bora costurar? Costurei as carreiras, bati a ferro assim, ó. Aqui nessas costuras, essas 2 costuras aqui, ó, de emenda entre essas carreiras, eu tombei pra cá. E nessas outras 2 eu tombei pra lá. Perceba, ó, que eu já alfinetei aqui essa carreira central na base jeans. Essa minha base, ó, tá sobrando um pouquinho, tá bom? De cada lado. Isso é importante para depois não haver nenhum problema aqui com a parte de cima do seu tapete. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Ó, levanto, passo uma costura aqui, volto, aí posso alfinetar aqui, levanto e passo uma costura aqui. A mesma coisa vou fazer do lado de lá. Por isso que eu já alfinetei a carreira central. Então, agora, bora costurar?
fazer aqui uma costura em torno para não ficar nada levantando, ficar tudo bem preso aqui nas laterais. Agora é refilar todas essas sobras aqui da base jeans, tá? Se você quiser, você pode usar outro tecido como base. Aqui eu estou usando um jeans mais grosso, sem elastano. Mas você pode usar qualquer tecido mais grosso, desde que não tenha elastano, tá? Se tiver elastano, o que vai acontecer é que na hora que você for costurar a parte de cima aqui do seu tapete, a base ela pode esticar e aí enruga toda a parte de cima, tá? Por isso que eu não aconselho usar a base que tenha um tecido que tem elasticidade, tá bom? Ok, agora tudo pronto para receber o viés, né? Aqui para o viés, ó, cortei faixas de um tecido, um azul mais escuro que eu tinha. Essas faixinhas aqui estão com 4 centímetros de comprimento. Vou começar aqui por essas laterais mais compridas. Então, viro meu trabalho, pego a minha faixinha, coloco com o direito para baixo, começo e termino rente aqui ao trabalho. Então, bora costurar. Ok, agora aqui nessas laterais mais curtas, a mesma coisa, viro meu trabalho, só que aqui nós vamos fazer uma pequena dobra nessa ponta de cá e na outra, assim ó. Então, direito da faixinha para baixo, deixo sobrar uma pontinha e faço essa pequena dobra. Isso aqui eu vou fazer tanto nessa ponta de cá quanto na outra. Então, bora costurar. Ficou esse tapete, eu amei, achei que ficou lindo, super alegre e viu como que é fácil de costurar? Bacana, né? Se gostou mesmo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras. Entra também no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também no primeiro comentário. Agora aí eu quero que você veja esses 2 trilhos de mesa que vão aparecer na tela, é do curso online Coleção Trilhos de Mesa, dá uma olhadinha.
Esses aqui são os 2 trilhos de mesa da coleção Trilhos de Mesa. É um curso online onde eu te ensino a costurar esses 2 trilhos de mesa. As peças já vêm tudo calculado para você, só com passo a passo de como você costurar a peça inteirinha. Esse aqui é o trilho de mesa entrelaçado azul. Esse modelo é belíssimo, faz muito sucesso. E esse outro aqui, ó, é o trilho de mesa girassol. Lembrando, os dois estão lá dentro do curso online, coleção Trilhos de Mesa. Esse aqui, ele é bem mais largo, dá para você fazer, ao invés de trilho de mesa, dá para você fazer peseira de cama também. Olha que lindo que é, um show, né? Um espetáculo, um escândalo de bonito esse aqui. O link do curso Coleção Trilhos de Mesa também está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Clica lá que você fica sabendo de tudo. Bacana, né? Lindos, super fáceis de costurar. Esse meu tapete aqui ficou medindo 46 por 65. Eu espero de coração ter te ajudado e ter te inspirado com essa ideia de tapete de retalhos tão linda. Agora aí na tela já estão aparecendo outros vídeos aqui do canal. Você escolhe aquele que você quer assistir, clique em cima. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!